Muito bem, amados, eu quero cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero de antemão ser grato a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que estamos tendo de poder compartilhar uma porção das Sagradas Escrituras para os nossos amados irmãos e amigos que estão a nos assistir. Amados, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está inserido na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto. No capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 2. O primeiro versículo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e do irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. O versículo 2 complementa a saudação dizendo que a graça, a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, amigos, eu quero de antemão ser grato a Deus pelo privilégio que tenho de Deus nos dar a honra de estarmos aqui ministrando uma reflexão bíblica aos vossos corações. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, momentos que não são tão fáceis, não só para a igreja, mas para o mundo de uma forma geral. Mas eu creio que tudo isso vai passar para a honra e glória do nome santo de Jesus. Paulo, escrevendo esta carta, aqui na sua saudação, no seu prefácio, no início da mesma, ele traz saudação à igreja de Deus. E eu quero de antemão trazermos nesse momento tão especial em que estamos aqui, eu quero trazer para os nossos amados e queridos irmãos algo da parte de Deus sobre esta passagem, esta palavra, e com uma reflexão com temática, com o tema identificando a verdadeira igreja. Paulo, ele vai citar aqui logo no versículo 1, ele cita dizendo a igreja de Deus. No capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 28, o escritor, Lucas, ele vai dizer da seguinte forma: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a primeira coisa que quero repassar para os nossos irmãos e amigos que estão a nos assistir é que, identificando a verdadeira igreja, a primeira tópico dessa reflexão é que a igreja, ela é de Deus, não é do homem, é de Deus, é propriedade exclusiva, propriedade peculiar de Deus. E se ela é de Deus, é Deus que escolhe os seus líderes para pastorear a sua igreja, o seu rebanho, que, segundo aqui o texto, Deus que resgatou com o seu próprio sangue, com o sangue do seu Filho
amado Jesus Cristo. Porém, se nós olharmos a próprio texto que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, Paulo também vai falar sobre a igreja de Deus. Primeira a Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 2, Paulo vai dizer assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele está falando aqui da igreja local, da igreja física, da igreja com os crentes da cidade de Corinto, que se reunia ali para adorar a Deus. Então Paulo vai começar aqui no versículo 2 dizendo assim: a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. E nós. Então vejam só, queridos, a importância de sermos igreja. A igreja são aqueles que foram comprados pelo sangue, pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus no Calvário. São aqueles que responderam positivamente ao sacrifício de Jesus. Foram aqueles que foram tirados do mundo, do sistema do domínio do pecado, da escravidão do pecado, e agora passaram a ser novas criaturas, como diz o apóstolo João no capítulo 3 do seu evangelho, que essas pessoas agora nasceram de novo. Então, com isso, a primeira identificação da verdadeira igreja é que ela é a igreja de Deus. E se ela é a igreja de Deus, então o Senhor, Ele tem se preocupado a cada dia com o seu povo, que tem comprado, que tem redimido com o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Em Gálatas, capítulo de número 1, se nós formos ver esse texto sagrado, Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo de número 13, o apóstolo Paulo vai dizer para nós da seguinte forma, Gálatas, capítulo 1, versículo 13: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e o assolava. Então Paulo, antes de tornar-se igreja, Paulo era um perseguidor da igreja de Deus. E sabe o que foi que Deus fez? Tornou Paulo igreja, tornou Paulo agora um verdadeiro adorador, e ele reconhece que outrora ele era um seguidor fiel da lei, e com isso ele procurava perseguir e assolar a igreja de Deus. Continuando esta palavra, se nós olharmos mais um pouco sobre a identificação da igreja verdadeira, essa igreja é a igreja do Deus, mas Deus o quê? Do Deus vivo. Olha só o que diz a palavra do Senhor Jesus para conosco em Isaías, capítulo de número 37 e o versículo de número 17. A palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo de número 37 e o versículo 17, ele diz assim: inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve que todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Às vezes, meus amados irmãos, nós nos preocupamos, como ser humano que somos, com as perseguições, com as afrontas que fazem contra a igreja local aqui na terra, contra a igreja do Senhor aqui na terra. Porém, por outro lado, nós somos conhecedores
conforme a palavra de Deus nos orienta, que nós somos propriedade, nós somos servos do Deus vivo. E se nós somos servos de um Deus vivo, Ele também está atento a tudo aquilo que está acontecendo, que se levanta contra a sua igreja. Ou seja, o primeiro a se preocupar em defender o seu povo é o próprio Deus, porque Ele é o dono da igreja, e a igreja pertence a um Deus que não está morto, está vivo, e vivo está para todo sempre. Então pode ter certeza, meus amados irmãos, que muitas vezes nós nos angustiamos sim com tantas coisas que acontecem contra nós, mas entendemos de uma coisa: Deus está no controle, a igreja é dele, e no tempo dele Ele entrará com provisão, com providência, Ele atuará e defenderá dos seus opressores. Muito bem, continuando esse texto lá na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e os versículos 9. A palavra de Deus diz para conosco, na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 1 e versículo 9, ele diz assim: porque ele mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Paulo está falando para os irmãos tessalônicos sobre a alegria de estarmos servindo a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, e é essa a postura da igreja cristã: está servindo a Deus, ao Deus vivo, que está com a sua destra estendida para nos defender. Também a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: e que desde a tua meninice. Muito bem, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então nós estamos aqui trazendo uma palavra falando sobre esse Deus que é vivo, esse Deus que é a coluna da verdade. Muito bem, queridos, continuando esta reflexão, em Hebreus, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que a igreja dos primogênitos, olha só, Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 23, a palavra de Deus diz para conosco em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 23, a palavra fala da seguinte forma: a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então nós vemos aqui também a identificação, identificando a igreja verdadeira como a igreja dos primogênitos, a igreja gloriosa. Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 27, nós vamos ver a palavra de Deus falando para conosco, essa referência bíblica, que ele vai dizer da seguinte forma: Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 27, da seguinte forma diz a palavra: para apresentar-te a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então vejamos aqui que a palavra de Deus, ela é também, a igreja de Deus, ela é uma igreja gloriosa, que um dia Deus irá
apresentar Jesus Cristo, nos apresentará diante do Pai como uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja gloriosa que venceu aqui na terra e triunfará para todo sempre. E também a coluna e firmeza da verdade, né? A própria primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer que ela é também a coluna e a firmeza da verdade. E por último, meus amados e queridos irmãos, em primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos encontrar no capítulo 2 e no versículo de número 9, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo para nós que a igreja é o que? Mas vós sois a geração eleita, glória a Deus, e sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o texto sagrado aqui vai dizer para nós que nós somos a igreja de Deus, um povo adquirido, uma nação santa, sacerdócio real. Ele vai dizer que nós fomos, aqui no texto ele diz que fomos adquiridos por Deus, trazidos por Deus para anunciar as suas virtudes, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus chamou a igreja para ser aqui na terra mensageira das boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós, meus amados irmãos, fomos escolhidos pelo Senhor para anunciar as boas novas, para falar do seu amor. E ele vai dizer que cada um de nós somos sacerdotes real, ou seja, cada um de nós ministramos ao Senhor com aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, com os dons, com os talentos que Deus tem colocado para cada um de nós. E nós somos uma igreja missional, ou seja, uma igreja em que todos nós somos convocados para anunciar as boas novas da salvação. Então, neste momento eu quero deixar esta palavra dizendo a todos vocês, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós somos a igreja de Deus, que nós somos a igreja do Deus vivo, que nós somos a igreja dos primogênitos, que nós somos a igreja gloriosa, a coluna e firmeza da verdade, e também fomos um povo adquirido por Deus para anunciar as boas novas da salvação, as virtudes do Senhor, o poder de Deus aqui na terra. Então que Deus venha neste momento, neste período de tantas dificuldades, limitações que nós estamos tendo, mas que Deus derrame da sua graça, da sua glória, do seu poder e do seu sobrenatural. Eu quero nesse momento agradecer a Deus contigo, quero fazer uma oração a Deus nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Maravilhoso Deus, querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos, e quero pedir a Tua bênção agora sobre cada um desses irmãos e amigos que estão ouvindo esta palavra. Nós somos a igreja de Deus aqui na terra. Deus, que nós possamos anunciar as Tuas grandezas, as Tuas maravilhas e virtudes do Senhor, até que o Senhor vier para buscar o seu povo da terra. Nos abençoa poderosamente, Pai, é o que eu vos peço e já o agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Deus, de todos vocês que nos assistem nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a todos vocês, a sua família, de uma forma especial, no nome santo de Jesus. Amém.